E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para comentar mais um vídeo com vocês. Dessa vez não sobre a nossa lista de óperas do nosso Guia Ilustrado Zahar, aqui que vocês conhecem mais do que eu, né? Porque todo vídeo eu mostro ele. Não vou comentar então uma ópera em si, mas sim uma curiosidade, né? Hoje, quarta-feira, falaremos um pouquinho sobre as curiosidades da ópera. Mas de qual ópera, né? Você pergunta. No nosso último vídeo nós apresentamos uma ópera do Handel, que se chama Júlio César. E nós vamos falar um pouquinho de uma curiosidade sobre essa ópera, que eu nem sequer cheguei a tocar no vídeo de Júlio César. Se você não sabe o que é essa ópera, se você não sabe a história, não sabe nada dela, eu aconselho você a assistir o meu último vídeo. Eu vou colocar aqui algum tópico, algum card, alguma coisa que dê para vocês acessarem o último vídeo. Então assistam aquele primeiro para depois assistir a curiosidade, que eu acho que fará mais sentido na cabeça de vocês. Mas enfim, o nosso tema hoje da nossa curiosidade sobre ópera é um cantor chamado Francesco Bernardi, mais conhecido como Senesino. Então hoje nós falaremos do primeiro castrate, acho que aqui no canal, e ele foi muito importante. Na verdade, ele levou o nome da ópera, o nome do Júlio César e também logo com isso o nome do compositor, do Handel, a ter uma popularidade maior, porque ele participou da estreia. Ele foi o Júlio César, cantando, fazendo o papel do Júlio César, ele sendo castrate. Então nós vamos começar um pouquinho a falar um pouquinho da história dele, um pouquinho sobre castrates e um pouquinho sobre as curiosidades dele com o Handel. Então vamos falar um pouquinho sobre ele agora, o nosso cantor aí, o Francesco Bernardi. Gente, se eu estiver olhando muito para baixo é porque eu estou com uma colinha aqui, eu tenho muita coisa para falar e se eu anoto, depois eu assisto o vídeo e vejo que eu tinha coisa que não era para deixar de falar. Então me perdoem se eu estiver olhando muito para baixo. Então falaremos um pouquinho do Francesco Bernardi, nosso Senesino, mais conhecido como Senesino, era apelido dele. Ele nasceu no ano de 1686 e morreu no ano de 1758. Alguns estudiosos falam que ele morreu em 1759, então nós temos uma incógnita aí entre os anos de 58 e 59. Ele foi um castrate muito influente do final do século XVII e começo do século XVIII, ligado à ópera, extremamente à ópera, né, de caráter barroco, período barroco, com os compositores como Porpora e Handel. O seu apelido, o Senesino, né, que na verdade o nome dele é Francesco, mas o apelido é Senesino, se deve ao fato dele nascer na cidade de Toscana, na Itália. Então esse apelido Senesino, ele é referente à cidade natal do cantor. Mas nós já falamos aqui um pouquinho do cantor e falamos também o termo castrate, não sei se vocês conhecem e não sei se vocês fazem uma ligação direta a isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse termo, né, o que é de fato castrate, né? Os castrates são correspondentes plenos das vozes femininas, tanto como soprano, meio soprano e contralto, todos os timbres femininos. Isso ocorre porque o cantor, quando criança, foi castrado para preservar sua voz aguda antes da muda vocal. Ele não possui hormônios. Com isso, ele não tem barba, não tem gogó, não tem nada que seria gerado por hormônios masculinos. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas isso era uma coisa, um ato, uma ação muito decorrente até nesse período da música, nesse período da história da música, que eles não queriam que para determinados papéis que eram feitos por homens, mas eles queriam vozes femininas, vozes mais agudas, eles não queriam perder aquele cantor que já estava, né, cantando, já fazendo alguma coisa, ou cantando em coral, fazendo alguma coisa relacionada à arte, quando ele virasse adulto. Então aí entrava a questão da castração. Ele era castrado quando ele ainda era criança, e depois de adulto ele se desenvolvia, o corpo dele desenvolvia, o pulmão dele desenvolvia, a respiração desenvolvia, só que o hormônio não desenvolvia, porque ele era castrado.
Então ele não desenvolvia os hormônios, né, os hormônios sexuais, que eles agem diretamente na garganta do cantor, gerando a mudança de voz, a própria mudança de voz. Você tem o menino mais ou menos até os 13, 14 anos que ele tem voz de criança, né? Ele tem o que a gente chama de voz branca. E depois ele já parte para o baixo, ou o tenor, ou o barítono, o que é o normal. Só que eles não queriam que ocorresse essa mudança para cantar esse tipo de papel dentro da ópera. Então eles castravam, e assim que eles cresciam, eles tinham todo o desenvolvimento humano, normal, né? Ele era um adulto normal, só que ele não tinha aparência nem de mulher e nem de homem, porque ele não tinha o desencadeamento de hormônios, né? Então ele não tinha barba, ele não tinha gogó, ele não tinha pelos, né? Ele não, você olhava, você não conseguia distinguir se era uma mulher cantando, se era um homem cantando. Então é mais ou menos por aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre como isso se deu com Handel, né? Como Senesino se deu com Handel. Senesino desempenhou 13 temporadas de Júlio César para os londrinos. Nessa época, Handel já estava escrevendo para os londrinos e o Senesino ele desempenhou 13 temporadas junto com Handel fazendo o papel de Júlio César. Handel lhe deu 8 áreas no papel de Júlio César, um dos mais difíceis da ópera. Sim, ele viu que o Senesino estava dando um retorno para ele, tanto de popularidade como também de dinheiro, óbvio, né? Que ninguém vive de pão. E ele começou a desenvolver, a escrever mais peças, mais áreas para que ele cantasse assim, atraindo mais recursos. Em 1733, transferiu-se para a Companhia de Pórpora, que era outro compositor ali, rival do Handel, que ele tinha a ópera Of Nobility, que explorou o máximo de sua voz, junto com o castrate Farinelli, que desempenhava o papel de soprano. Depois que o Senesino ele se desvinculou do Handel e foi para o Pórpora, ele teve um maior desenvolvimento da voz. O Pórpora desenvolveu bastante, usou bastante a voz dele, tanto em composições como em número de vezes, mesmo em número de resta. Então tivemos ainda mais desenvolvimento do cantor e ele teve a alegria de cantar com um outro castrate, que também foi muito mais famoso, aliás, mais famoso que ele mesmo, mais famoso que o Senesino, que chamava Farinelli. Na verdade, se tem até um filme do Farinelli. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só do Farinelli e um vídeo só do Senesino. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, eu ainda não escolhi que área que eu vou colocar, mas eu vou colocar uma área que foi escrita para o Senesino para vocês observarem. Vou tentar colocar a legenda e fazer que nem eu fiz no vídeo do Lamento do Dido e Enéas, do Lamento da Dido, né? Tenta fazer mais ou menos naquele esquema para vocês observarem, pegar essas informações que eu falei até agora e observarem na voz como se dá isso, né, na prática.
Então, isso era o que eu gostaria de falar para vocês sobre essa curiosidade. Eu não sei se o vídeo ficou muito longo, muito comprido, mas esses geralmente são mais curtos. Gostaria de falar, se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem que eu veja, alguma obra em específico, por favor deixem logo aqui abaixo do vídeo. Não deixem de avaliar esse vídeo para que nós continuemos a produzir esse tipo de conteúdo no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Se inscreva, isso é muito importante se você gosta desse tipo de material. Até o próximo vídeo e falou!